Olá, sejam muito bem-vindos. Começa agora mais um programa Lesp Conecta. E hoje eu converso com o Dr. Mark Baroni, que é pesquisador da Sociedade Brasileira de Diabetes e vice-presidente da Federação Internacional de Diabetes. Vamos falar sobre uma pesquisa inédita que revela o impacto da pandemia na vida de pessoas com diabetes no Brasil. Doutor, seja bem-vindo, obrigada pela sua participação aqui conosco. Muito obrigado, Caterina. Nós que agradecemos. Bom, doutor, então foi feita uma pesquisa aí por diversas associações, né, com mais ou menos aí 1.701 brasileiros com diabetes, que apontam, então, de que maneira a pandemia do novo coronavírus alterou o cotidiano dessas pessoas, né, no que diz respeito ao controle da doença, padrão de alimentação, atividade física, acesso a medicamentos, serviços de saúde, enfim. É um universo bem vasto aí, né? Para a gente começar, doutor, nosso bate-papo, eu acho que é importante, antes da gente falar dos impactos, então, da pandemia na vida do diabético, acho importante a gente pontuar nesse primeiro momento qual que é a rotina ideal, né? A rotina de saúde que o paciente diabético precisa seguir. Essa é uma questão bastante relevante e por isso da nossa preocupação assim que começou a pandemia. A gente sabe que os cuidados de uma pessoa com diabetes, eles não se restringem a tomar medicação. É claro que tomar medicação é fundamental, mas além disso existe uma série de comportamentos que também são importantes, que são tão importantes quanto a medicação. E entre esses comportamentos estão a alimentação saudável, a prática de atividade física, uma rotina de sono também regular. Então, a gente sabe que com a pandemia, todos esses comportamentos sofreram impactos. Então, já se imaginava que as pessoas com diabetes pudessem estar sofrendo aí alterações nos seus cuidados, alteração na sua glicemia e na sua qualidade de vida como um todo, devido a essas alterações da rotina impostas pela pandemia. Por isso, a gente fez essa pesquisa já para que se pudesse mapear quais eram essas alterações e para dar oportunidade, então, tanto do poder público como da iniciativa privada, então, operadoras de saúde, por exemplo, fazer ajustes o quanto antes para que essas pessoas pudessem estar mais protegidas e com a sua saúde preservada. Certo. Bom, doutor, essa pesquisa ela foi realizada por meio de questionário de múltipla escolha, né? E, pelo que eu estava lendo, ela contou aí com um público, em sua maioria, um público feminino, né? Acho que 75,5% de mulheres, aí dentro de uma faixa etária de 18 a 50 anos. Pelo que eu estava vendo, a maioria, ou seja, em torno de 60% desse público, afirmou apresentar a diabetes tipo 1, e um pouquinho menos, aí 30%, alegou, então, ter a diabetes tipo 2. Eu queria que o senhor falasse rapidamente, antes da gente aprofundar um pouco o nosso assunto, eu acho que é importante a gente explicar para quem está em casa a diferença, nem todo mundo sabe que existe 2 tipos diferentes, né? Então, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho o que é a diabetes tipo 1, tipo 2, e se de fato essa diabetes tipo 1 ela é mais comum, né? Ou foi só ou foi algo pontual que a maioria das pessoas aí da pesquisa alegaram ter mais tipo 1, né, do que o tipo 2, quer dizer, um tipo é mais comum que o outro, não tem nada a ver. Fala um pouquinho para a gente, doutor. Na realidade, ele foi aberto para todas as pessoas com diabetes, esse questionário, mas um número maior de com diabetes tipo 1 responderam porque essas pessoas estavam mais atentas, eventualmente, aos grupos, então, que compartilharam o questionário. Então, não foi uma seleção nossa, né? Foi um acaso amostral, na realidade.
Contudo, a gente sabe que na população, 90% das pessoas que têm diabetes tipo 2, que é um diabetes que normalmente ele se desenvolve em idades um pouco mais avançadas, né? Então, geralmente a partir aí dos 50, 60 anos de idade, principalmente, que se desenvolve diabetes tipo 2, muitas vezes associada a fatores de risco que são preveníveis. Então, a pessoa poderia prevenir, em boa parte das vezes, o aparecimento do diabetes tipo 2, ou pelo menos adiar o seu aparecimento. Então, por exemplo, obesidade é um dos principais fatores de risco para diabetes tipo 2. Então, a pessoa não tendo sobrepeso, não tendo obesidade, isso reduz de forma significativa o risco dela desenvolver diabetes tipo 2. Já o diabetes tipo 1, não. Ele geralmente aparece na infância, né? Então, aí por volta dos 5 aos 15 anos de idade, na maioria dos casos, e ele continua por toda a vida. E ele é aquele diabetes que depende desde o início de aplicação de insulina. Tá? Não que o diabetes tipo 2 não dependa de aplicação de insulina. Muitas vezes o diabetes tipo 2, depois de um tempo, a pessoa também precisa fazer a aplicação de insulina. Mas o diabetes tipo 1, desde o início, desde a infância, ela vai precisar da aplicação de insulina. Certo. Doutor, nessa pesquisa, nesse estudo, diz que 91,5% das pessoas mantiveram uma rotina de monitorização da glicemia em casa. Esse é um processo que faz parte já, né, da vida de quem tem a diabetes, aí fazer esse controle. Queria que o senhor falasse um pouco, então, da importância desse monitoramento diário na vida do paciente diabético. Perfeito. Essa é recomendação. Então, para quem tem diabetes tipo 1, isso é necessário desde o início que se faça a monitorização todos os dias, várias vezes ao dia, para que a pessoa possa fazer ajustes aí de alimentação, de doses de insulina, por exemplo, né? Ter cuidados, então, se a glicemia, se a glicose no sangue baixa muito, poder tomar uma atitude, se sobe muito, poder tomar uma atitude também, né? Agora, durante a pandemia, mais especificamente, além dessa rotina de monitorização, o que se recomendou foi para um acompanhamento ainda mais intensificado, para que as pessoas, agora nesse novo ambiente, né, nessa nova rotina que foi imposta, de ficar mais em casa, né, que elas tivessem aí um acompanhamento mais próximo da glicose no seu sangue e pudessem aí fazer eventuais ajustes ou entrar em contato com as suas equipes de saúde para que fossem auxiliadas a fazer esses ajustes. Então, não só as pessoas, nesse caso, com diabetes tipo 1, mas também com diabetes tipo 2, né, que elas fizessem esse acompanhamento, que elas fizessem essa monitorização. Claro que algumas, elas já têm essa orientação dos profissionais de saúde que as acompanham, mas outras que porventura ainda não tenham, é importante que perguntem se devem iniciar uma rotina de monitorização em casa da sua anemia, que a gente chama também. Certo. Doutor, a partir desse acompanhamento, então, foi constatado no estudo que 59,4%, ou seja, um pouco mais aí mais que a metade, né, apresentaram variações. Então, 8% observou a hipoglicemia, 20% hiperglicemia, 31% grande variabilidade, inclusive em comparação ao período anterior aí à pandemia. Eu queria que o senhor comentasse um pouco, quer dizer, essa variação, ela vem justamente por essa mudança de hábito que a pandemia acabou, de alguma maneira, trazendo para as nossas vidas? Perfeito. Essa era a nossa preocupação, né? E eu vou começar explicando por que a nossa preocupação. Alguns estudos
mostraram, né, então estudos que foram desenvolvidos na China, nos Estados Unidos, já no início da pandemia mostraram que as pessoas com diabetes, elas estavam num grupo de risco, então que se elas fossem infectadas pelo coronavírus, elas teriam um risco maior de agravamento da doença, né, do Covid-19 e mesmo de óbito. Então a gente já sabia que essas pessoas precisariam estar especialmente protegidas para que elas não fossem infectadas, porque caso infectadas o risco era maior, mas o que as pesquisas mostraram principalmente é que se essas pessoas estão com a glicemia alterada, daí sim, elas estão num grupo de risco muito mais importante, então um grupo de maior risco. Então, por isso, manter a glicemia dentro da meta, do alvo, né, manter a glicemia dentro daqueles limites, né, a glicose dentro daqueles limites que o médico determina junto com a pessoa, né, que o médico orienta, é fundamental, é ainda mais fundamental nesse momento da pandemia. E o que a gente começou a ouvir das pessoas com diabetes é que muitas vezes elas não estavam conseguindo, por causa de alterações de rotina, isso estava tendo um impacto sobre a glicemia delas, e agora elas estavam observando como a pesquisa apontou, como a gente pôde observar nos relatos das pessoas que participaram das pesquisas, maior variabilidade, maior nível de glicemia, então a glicemia mais alta do que elas tinham antes da pandemia, ou em alguns casos, né, mas em menos casos, a glicemia mais baixa. Então, principalmente aqueles casos de glicemia mais alta, que foi reportado por 20%, e de glicemia mais variável, que foi reportado por mais de 30%, esses são aspectos que levam as pessoas com diabetes a um grupo de maior risco. Então, se essas pessoas forem infectadas pelo coronavírus, elas têm um risco maior de agravamento e, eventualmente, inclusive de óbito. Então, por isso de se reconhecer esse tipo de alteração na glicemia e de se correr atrás para que isso não aconteça, para que rapidamente sejam feitos ajustes e a glicemia não seja mantida alta ou com grandes variabilidades, tá? Para que a pessoa esteja mais protegida caso seja infectada e, claro, idealmente se proteja ao máximo para que não seja infectada pelo coronavírus. Bom, doutor, o que o senhor está colocando, vamos ver se eu entendi. O paciente, por exemplo, que tem uma diabetes aí controlada, né, uma vez vamos supor que ele é infectado pelo novo coronavírus, quer dizer, a chance dessa doença gerar uma complicação é muito menor do que um paciente que não está com a sua diabetes controlada, pelo contrário, ele está aí com essas variações todas. Então, uma vez que esse paciente que não tem a diabetes controlada é infectado, a chance da doença se desenvolver de uma maneira a gerar aí complicações é muito maior, é isso que o senhor está colocando? Exatamente. E eu vou adicionar mais um ponto, né? Muitas vezes as pessoas não têm só diabetes, elas têm também alguma outra condição de saúde crônica, né? Então elas têm também hipertensão, elas têm obesidade, e daí isso soma em relação aos fatores de risco também para agravamento, caso essas pessoas sejam infectadas, né? Então, tudo que a pessoa tiver, é importante que ela esteja mantendo dentro da faixa aí alvo, a faixa de recomendação, né, de glicemia, de pressão arterial, porque isso a protege muito mais. Isso é bastante importante nesse momento. E, claro, a gente tem que pensar também no longo prazo. A longo prazo, a pessoa estando com a glicemia dentro do alvo e a pressão arterial, ela também está protegida de outras complicações cardiovasculares, cerebrovasculares que podem acontecer. Então, é importante que isso, que não se abra mão dos cuidados nesse momento, tá? Certo. E, doutor, me fala uma coisa. Na verdade, a chance dessa pessoa, então, diabética aí, de repente, que não está com a doença controlada, contrair o vírus e ter uma complicação, tem a ver também com a questão da imunidade, doutor? Quer dizer, o paciente diabético, ele tem uma imunidade menor,
Eu até recentemente fiz uma entrevista com um médico e ele falou sobre, não só sobre diabetes, mas falou sobre a questão da obesidade. Ele falou que o obeso, a obesidade é como se fosse uma inflamação interna mesmo. Então, que essa inflamação, ela diminui muito a imunidade desse paciente. Até por isso, é tão perigoso, né, a pessoa que tem essa condição contrair o vírus. Quer dizer, no caso da diabetes também, a gente pode seguir uma linha parecida, no que diz respeito à imunidade? O que as pesquisas. É uma ótima pergunta. O que as pesquisas indicaram, né, os estudos aí que foram feitos, é que o risco da pessoa contrair, então, né, ser infectada de uma pessoa com diabetes ou sem diabetes não muda, né? A pessoa tem o mesmo risco. Contudo, se a pessoa é infectada daí, e ela tem diabetes, daí ela tem um risco maior de agravamento. Então, por isso, ela deve evitar ainda mais. E sim, esse agravamento, em grande parte, é porque a resposta imune pode estar mais ou menos comprometida. E essa resposta imune, né, do sistema imunológico, ela vai estar melhor ou pior de acordo com a glicemia. Então, se a glicemia está dentro do que ela se espera, então essa resposta do sistema imunológico ela vai ser melhor. Se a glicemia está fora, essa resposta vai ser prejudicada e o risco, então, é maior aí. Certo. Doutor, ainda segundo essa pesquisa, foi constatado que pessoas que utilizam serviços públicos de saúde relataram mais episódios de hiperglicemia. Já usuários do sistema privado apontaram maior estabilidade nos índices de glicemia. Eu queria que o senhor comentasse essa constatação. A gente não investigou o motivo, né, para esse achado. Isso realmente apareceu e a gente pode, na realidade, entender que podem ser múltiplas razões para isso, né? Entre elas pode ser que a pessoa que faz uso do sistema privado, ela é uma pessoa que realmente tem mais recursos, então que ao mesmo tempo ela se mantém, né, mais protegida, ela consegue continuar fazendo atividades físicas, ela tem espaço na sua casa para fazer atividades físicas, por exemplo, enquanto a pessoa que não, né, que faz uso do sistema público, ela tem menos espaço na sua casa, ela tem menos recursos, ela tem menos acesso, de repente, aos profissionais de saúde, principalmente quando foi feita a pesquisa, né, que foi feita no início da pandemia, as pessoas estavam reclamando muito que elas estavam tendo dificuldade de acesso aos profissionais de saúde. Então, potencialmente, aquelas pessoas que faziam uso do sistema público, elas estavam tendo dificuldade porque os profissionais do sistema público de saúde estavam sendo realocados muitas vezes, estava sendo tomada decisão por cancelamento, adiamento de consultas, e eventualmente no sistema privado talvez elas tivessem, né, o telefone celular do próprio médico, pudessem entrar em contato e fazer o ajuste, né, das doses de medicamento ou insulina de forma mais rápida, mais otimizada. Então, acho que existem diferentes questões aí que podem levar a essa adaptação, eventualmente um pouco mais rápida e eficaz de quem contava também com o sistema privado e não só com o sistema público, né, tanto por questões sociais, né, como por questões aí de atenção e acesso, então, aos profissionais de saúde, aos medicamentos também, né, se os medicamentos estavam sendo adquiridos ou fornecidos de forma adequada, de forma otimizada nesse primeiro momento de pandemia também, né? Uhum. Doutor, o senhor pontua dois aspectos importantes que, inclusive, também foram investigados aí dentro do estudo, né? A questão do comportamento alimentar e também a prática de atividade física. A gente sabe que nessa pandemia muitas pessoas estão dizendo que engordaram, né? Por conta do estresse aí. Isso naturalmente faz a pessoa às vezes se sentir mais ansiosa e acaba ficando dentro de casa e acaba beliscando e comendo um pouquinho mais, e a questão também da atividade física, né? Você ficar dentro de casa, não poder ir numa academia ou mesmo
sair para um parque, para uma praça, quer dizer, a tendência é a pessoa muitas vezes a se acomodar aí, né? E a pesquisa, inclusive, mostrou que dentro dos entrevistados, 29,8% revelaram aumento na ingestão de alimentos. E 59,5% diminuíram a frequência de atividade física, quer dizer, o fator alimentação e o fator atividade física, eles têm papéis muito importantes na vida desse paciente diabético, né, doutor? Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho esse ponto. Sem dúvida. A gente comenta bastante, né, nesse artigo que foi publicado do estudo, que alguns dos fatores que a gente acredita que tiveram grande influência sobre a glicemia, então essa alteração da glicemia que foi observada nas pessoas com diabetes, foram realmente essa mudança de rotina, essa mudança de hábitos. Então, aumento do consumo alimentar em quase 30% das pessoas e os comportamentos sedentários. Então, redução da atividade física em quase 60% das pessoas, isso tem grande impacto. Além disso, outros aspectos também que apareceram foram aumento do tempo assistindo TV e aumento do tempo navegando na internet. Ambos em torno de 50%. Então, são comportamentos sedentários, então a gente percebe aí que o que a gente muitas vezes chama como tríade, né, dos cuidados da pessoa, então com diabetes e mesmo outras doenças crônicas, que é a atividade física, a alimentação saudável e a medicação, a gente já observa que duas aí foram severamente impactadas, né, alimentação e atividade física. E muitas vezes também pode ter um impacto em algumas dessas pessoas sobre o acesso à medicação ou sobre as orientações agora que essas pessoas precisariam para ajustes na medicação e ajustes nos comportamentos que elas estão tendo dentro de casa, porque numa nova rotina, né, se elas diminuíram, por exemplo, a atividade física, elas têm que muitas vezes fazer ajustes, então, no medicamento, então vai ter que tomar mais medicamento, vai ter que tomar em outros horários. Quais são esses ajustes? Se ela não tiver acesso aos profissionais de saúde, vai ser muito difícil de fazer esses ajustes de forma adequada e a consequência é a alteração dos níveis de glicose no sangue. E como a gente observou também na pesquisa, mais de 38% das pessoas que tinham consultas e exames marcados aí nesse início, e olha que era só o início da pandemia, tiveram adiamento ou cancelamento dessas consultas ou exames. Portanto, esse ajuste, esse contato com a equipe de saúde que precisava acontecer, ficou faltando. Essas pessoas precisam agora desse contato com as suas equipes de saúde para ter um ajuste terapêutico e uma orientação adequada. Certo. Doutor, esse ponto que o senhor coloca é bastante importante, né? Porque o paciente diabético, ele certamente deve manter essa rotina aí regularmente de conversar com o médico, quer dizer, passar aí por uma consulta, né? Quer dizer, entender como que está a questão da evolução da doença aí, no caso de cada um. E justamente por conta dessa pandemia, muitas pessoas ficaram com medo mesmo, né, de sair de casa, de ir no hospital, de ir para o consultório, justamente com medo de pegar e contrair o vírus. Então, nós tivemos aqui no Brasil a aprovação, inclusive, da telemedicina, né, que é uma medida aí provisória, que permite, então, que a pessoa faça essa teleconsulta aí de maneira remota dentro desse período aí da pandemia. Queria que o senhor comentasse um pouco, né? Quer dizer, esse é um recurso fundamental nesse momento? Será que as pessoas estão começando a entender que podem hoje, então, através desse recurso, manter uma rotina aí de cuidados com a saúde, sem negligenciar, né, algo tão importante, especialmente uma pessoa aí com uma diabetes?
Caterina, esse é um aspecto fundamental que você trouxe. Quando a gente faz a orientação de que as pessoas não podem deixar o contato com os profissionais de saúde, elas têm que ser orientadas agora, elas têm que passar por esses ajustes nos seus cuidados para que elas continuem saudáveis, isso não significa que elas precisem, né, se apresentar ao hospital, necessariamente à clínica, mas que elas precisem ser aí acolhidas pelo sistema de saúde, seja público ou privado, para que possa oferecer essa atenção da forma mais adequada e mais que proteja a pessoa e que muitas vezes vai ser realmente por telemedicina. Então vão ser as teleconsultas, vão ser exames até de telediagnóstico muitas vezes, né, assim como outras estratégias, né, de agendamento específico, né, de atenção por diferentes meios, né? Muitas vezes a gente vê aplicativos também que facilitam a triagem para que a pessoa seja encaminhada para o sistema correto, seja encaminhada para uma teleconsulta adequada, seja encaminhada para um posto de saúde ou para um laboratório que vá fazer o exame que ela precisa que seja feito e que tenha os cuidados protetivos para que essa pessoa, né, o mínimo possível corra o risco, então, de contato com outras pessoas que estejam com Covid-19. Então, são cuidados importantes. Mas o que eu gostaria de enfatizar é que essas pessoas precisam ser orientadas a como acessar esses serviços, porque isso ficou muito claro para a gente também, que as pessoas não sabem ainda, por mais que tenha sido aprovada a teleconsulta, telemedicina, as pessoas, no geral, não sabem, não têm tido acesso a esse tipo de serviço e recorrem, como muito tem aparecido, a associações de diabetes que, de emergência, passaram a organizar serviços de assistência a essas pessoas, mas que, na realidade, esses serviços deveriam estar sendo também providos pelo sistema público de saúde e pelas operadoras para aquelas pessoas que são asseguradas. Certo. Doutor, a gente está chegando aí nos minutinhos finais do nosso programa, mas tem mais uma pergunta que eu gostaria de fazer, que é a respeito da saúde mental, né? A gente tem falado muito sobre isso, a pandemia trouxe aí sérios impactos, né, na saúde emocional das pessoas, o estresse, né, até a questão da violência, por exemplo, violência doméstica, tivemos um aumento, quer dizer, muitas questões vieram aí com muita força. No caso, por exemplo, de um paciente com diabetes, né, quando ele tem a saúde emocional aí impactada, através desse estresse que a gente está colocando, isso também pode influenciar nas variações aí desse paciente, nessas variações todas que a gente está colocando aqui, que a pesquisa constatou? Sem dúvida. E a gente sabe que pessoas com diabetes têm um risco maior de sofrer de distúrbios mentais, né? Então, depressão, ansiedade, e claro que se a pessoa tem uma depressão, por exemplo, muitas vezes ela deixa de se cuidar, o que torna ainda a situação mais perigosa. Então, nesse momento, isso precisa ser monitorado, claro, em todos. A gente sabe que os índices aí de pessoas sofrendo problemas de saúde mental, de depressão e ansiedade tem aumentado, e de recaída também para aqueles que estavam em tratamento, mas para aqueles que têm diabetes, isso precisa ser cuidadosamente acompanhado pelos profissionais de saúde que já fazem esse acompanhamento regularmente da pessoa com diabetes. E quando é detectado qualquer sinal, que isso seja adequadamente tratado para que não impacte aí a sua qualidade de vida e também os seus autocuidados com o próprio diabetes. Sem dúvida, doutora, acho que ficou bastante claro a importância, né, de toda a população mesmo, não só os pacientes diabéticos, mas toda a população de uma maneira geral, procurar se cuidar da maneira que é possível, quer dizer, encontrar caminhos, né, doutor? Nem que seja fazer polichinelo dentro de casa, fazer um pouquinho de
abdominal, ainda que nesse momento que a gente está vivendo, com a flexibilização aí, as próprias academias já estão abertas novamente, enfim, mas não é todo mundo que quer se arriscar ainda. Tem muita gente que prefere ainda se manter em casa, né, doutor? Mas fica então aí dicas importantes e preciosas. Tem coisas que não estão ao nosso alcance e outras estão. Uma delas é a alimentação saudável, a prática de exercícios e também buscar um profissional aí, de repente um terapeuta, né, um psicólogo, conversar com um profissional, quer dizer, cuidar da saúde mental. Eu quero agradecer, doutor, a sua participação aqui conosco. Eu acho que essa pesquisa ela é fundamental nesse momento e ela traz luz, né? Ela traz bastante luz aí para essa situação aí do que diz respeito aos diabéticos. Muito obrigada, doutor, pelos seus esclarecimentos. Eu que agradeço, muito obrigado, e realmente é fundamental que as pessoas não deixem de se cuidar. Sem dúvida. Bom, o programa Lesp Conecta fica por aqui. Eu quero agradecer a sua importante audiência e dizer até o próximo encontro. Tchau, tchau.